Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Faz uns 50 minutos que meu pai avisou que era para mim falar alguma coisa. Daí, então, a gente tomou um susto, né? Gostaria de abrir com vocês as Escrituras no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 e 16. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecemos pelo dia. Nós viemos em humildade, através dos méritos do teu Filho, do sacrifício, do sangue, e viemos pedir que o Senhor nos purifique, nos perdoe, nos ajude, e que o Senhor nos aceite, receba o nosso culto essa noite, a adoração, a oração depois, e que o Senhor me ajude a ser uma ajuda, assim como muitas vezes também fui ajudado, e que o Senhor possa abençoar a todos nós e falar às nossas almas e aos nossos corações. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Eu não vou entrar muito a fundo no assunto, porque a igreja aqui é uma igreja que conhece, ela é uma igreja que já sabe toda a base daquilo que eu vou estar trazendo, tentando compartilhar com os irmãos hoje. Mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da graça e a bancada da defesa e da acusação das nossas mentes. A bancada, né, porque num tribunal nós temos a bancada da defesa e a bancada da acusação das nossas mentes. Nós encontramos o apóstolo Paulo, inicialmente aqui em Gálatas 3:15. Ele fala que a Abraão foi dado um pacto. E aquele pacto que foi feito com Abraão, ele não foi feito um pacto condicional. Ele foi feito um pacto incondicional. Deus já havia dado um pacto condicional a Adão e Adão falhou. Então Deus escolheu um outro homem, e este foi Abraão, mas ele já sabendo que a natureza do homem era de falhar, era de não cumprir o pacto, ele fez com Abraão um pacto incondicional. Ou seja, quer você cumpra 100% ou não, o pacto é baseado sobre mim mesmo, Deus falando, sobre mim mesmo. E quando nós vemos ali na mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, tem mais em umas duas outras também, o profeta ele diz que quando Deus fez o pacto com Abraão,
ele fez cair um sono sobre Abraão. E daquele pacto, e quando ele fez cair aquele sono sobre Abraão, aquele sono ele tinha um propósito. O profeta diz que aquele sono caiu sobre Abraão, era Deus mostrando que ele não queria que Abraão tivesse nada a ver com aquele pacto, no sentido de cumprir. E eu não vou entrar muito na questão do pacto, porque nós sabemos que Israel, a descendência de Abraão, eles optaram pela lei. Mas a lei, ela era necessária. A lei, ela era necessária que ela viesse. Por quê? Porque se não houvesse lei, a lei de Moisés, Jesus Cristo não seria morto. Ele não seria sacrificado. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus Cristo foi sacrificado, foi morto pela própria lei de Deus. Ele cometeu uma blasfêmia no julgamento dele, de acordo com a lei, que é um homem se fazendo filho de Deus. Era uma blasfêmia de crime capital. Por causa daquela blasfêmia, que para a lei de Moisés era blasfêmia, Jesus Cristo, ele foi levado ao Calvário. Então, a lei também ela tinha uma necessidade. Mas Abraão a ele foi dado um pacto incondicional. A ele foi aberto ali para Abraão a dispensação da graça. E muitas vezes, quando nós falamos sobre a graça, principalmente, nós temos uma impressão de que a graça é algo que nos atingiu, e de fato é. Ela nos atingiu, ela nos resgatou, ela nos alcançou, mas nós temos que fazer algumas coisas. Ela tem alguns requisitos. Se eu não me engano, em Romanos 11, 6, ou 5, 6, que é ali que Paulo diz que a graça, ela não é pelas obras. E que se a graça, ela for pelas obras dela, não é mais graça. Vocês estão acompanhando? Ou seja, Deus fez um pacto com Abraão e não exigiu nada dele. É como se ele fizesse um contrato e daquele contrato ele não exigiu absolutamente nada de Abraão. Quando eu e você recebemos alguma coisa boa, algum benefício, quem são as primeiras pessoas que nós pensamos? Na nossa família. Quando você vai ver aquele pacto lá em Gênesis 15, creio que é em Gênesis 15, você vê que depois de Abraão receber a promessa que ele recebeu era que Deus seria o galardão dele. Não existe galardão maior do que o próprio Deus. Aí, o que Abraão pensou? Para quem que eu vou destinar esse benefício? Eu não tenho posteridade, tu não me deste filhos. Aí Deus veio e ele disse, não vai ser o Damasceno, o Eliezer, o mordomo da tua casa, o teu herdeiro. Vai ser um saído das tuas entranhas. E o próximo versículo é o seguinte: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí você toma assim, então o requisito da graça é crer? Nem crer é requisito. Crer, fé, é um dom, é um presente. A graça ela é tão extensa e tão completa que ela faz tudo por você, inclusive te dá fé para crer. Te dá fé para receber o próprio benefício dela. Aí você entra para um pouquinho na palavra imputado, lhe foi imputado por justiça. A palavra imputado, você pode correlacionar ela com a palavra creditado ou transferido.
Creu Abraão no Senhor e foi transferido a Abraão justiça. Creu Abraão no Senhor e foi creditado a Abraão justiça. Então, alguém aqui já fez transferência bancária? Você está lá, o irmão Anildo tem a conta, eu vou mandar um dinheiro para ele me passa a conta, eu digito os dados, o valor, aperto num botãozinho com a senha, enter, vai para a conta dele. Quando Abraão creu no Senhor, houve uma transferência de créditos. Quando nós, além da dispensação da lei, que é a dispensação da graça aberta por Cristo no Calvário, nós estamos na mesma condição de Abraão. Para nós, não é nem requerido, nos é dado o presente de crer. Deus nos elegeu, nos predestinou e nos presenteou com fé. Ou seja, é Ele que deu para nós aquele botãozinho, fé, para fazer a transferência. Transferência do quê? Todos nós estávamos mortos, em delitos, em pecados. Em Adão, todos nós morremos. Mas aí, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é um presente, você aperta aquele botãozinho, eu creio, sai da tua conta morte e vai para a conta dele morte. Mas, ao mesmo tempo, sai da conta dele vida e vem para a tua conta vida. Quando você está doente, você aperta um botãozinho, fé, que é um presente. Aí sai da tua conta doença e vai para a conta dele, e vem da conta dele cura para a nossa conta. Então a graça, ela vai muito mais além do que requisitos. E muitas vezes, irmãos, eu digo isso para vocês de coração, muitas vezes assentado, muitas vezes ouvindo, mas às vezes sem ouvir realmente, entendemos ao longo de muitos anos na mensagem que a graça, ela tem requisitos. Que para ser salvo, nós temos que fazer alguma coisa. Mas nós não temos que fazer nada. Nós não temos que ter nenhuma obra de nós mesmos. Você, por decisão própria, irmã, não pode ser tua a decisão de não cortar o cabelo. Não pode ser minha a decisão de ser um homem honesto. Sabe por quê? Porque quando a boa obra ela parte da pessoa natural, a pessoa sobrenatural fica fora do quadro. E aquela obra, de acordo com Isaías 64, da pessoa natural do Neville, é uma boa obra. Mas para Deus é trapo de imundície. Observa o seguinte. Eu fui ensinado a ser uma pessoa honesta. E eu encontrei a carteira na rua. Eu sou uma pessoa honesta. Encontrei uma carteira na rua, localizei o nome do dono, localizei ali o telefone, entrei em contato e devolvi a carteira com o dinheiro, com tudo dentro dela. Eu não aceitei a Jesus Cristo como Salvador, e como eu vi no culto da ceia passado pela internet, vocês tiveram as 3 etapas da graça aqui. Eu ainda não comecei nem na justificação. Mas eu fiz uma boa obra. Concorda comigo ou não? No dia seguinte, eu estou no trânsito, sou um policial, ou talvez alguém, estou com uma arma, e alguém me fecha, eu não estou num bom dia, ocorre uma discussão no trânsito, eu perco o controle, pego a arma e mato uma pessoa.
Essa é a pessoa natural. Agora observe esta pessoa com a pessoa sobrenatural dentro. Ela foi ensinada pelo pai e pela mãe a ser honesto. Então aquela boa obra já flui naturalmente da pessoa. Eu, sem Jesus, posso devolver a carteira como um homem honesto e fazer uma boa obra perante os homens. Mas para Deus, aquela boa obra é reputado tanto quanto eu ter matado uma pessoa. Para Ele, a minha boa obra na pessoa natural não vale. E a minha má obra na pessoa natural também não vale. Tem o mesmo valor, ou seja, absolutamente nada. Mas quando eu aceito a Jesus, e quando ocorre aquelas 3 etapas da graça, ocorre o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, muda a natureza pelo lado de dentro, eu posso ter aprendido com o meu pai a ter boa índole e ser honesto. Mas a pessoa que devolveu a carteira não foi mais o Neville, foi Jesus Cristo. No dia seguinte, alguém vem fechar eu, ocorre uma conturbação no trânsito, mas a graça me dá temperança. E Jesus Cristo não comete obras más. A vida de Jesus Cristo, ela não produz maus frutos. Aí existe uma grande diferença entre boas obras na pessoa natural e as boas obras da pessoa de Cristo. Os irmãos estão conseguindo me compreender? Então nós observamos que quando o povo ele tomou a lei, eles recusaram automaticamente a graça, ou seja, eles pediram que fosse dado para eles a lei para que eles cumprissem. De certa forma, a lei ela é fácil de cumprir. Ela é algo que eles pensaram que fosse mais fácil de cumprir do que servir a Deus de uma maneira invisível. Aquele Deus, então eles queriam ter uma lista de regras e de regulamentos para fazer. E já faz aproximadamente um mês que eu tenho estado ouvindo a mensagem Véu Adentro, e eu não tenho conseguido sair dessa mensagem, porque o profeta, ali nessa mensagem, bem no início, ele conta de uma moça que ela tinha entre os seus 19 e 20 anos, e ela estava à beira da morte, e ele foi orar por ela. E ele chegou para ela e falou assim: eu entendo que você frequentou o tabernáculo. Daí ela disse: sim, irmão Brana. Mas eu achei muito difícil de continuar, de ser uma cristã. É muito difícil ser uma cristã. Daí o profeta, na pregação dele, ele para e ele fala assim: nós, pregadores, temos cometido algum erro. Tem havido algum erro, porque a vida cristã, ela não é difícil. A vida cristã é fácil. E ele diz que um dos princípios da fé cristã é descanso. Aí, muitas vezes, eu me encontrei lutando para viver uma vida cristã. Eu me encontrei muitas vezes me esforçando para viver uma vida cristã. Muitas vezes eu me encontrei me impondo santificação. Me colocando sobre mim o jugo da santificação da pessoa natural. Só que a santificação da pessoa natural vale tanto quanto pecado para Deus. Por quê? Vocês todos conhecem aquela história do jovem rico. O jovem rico chegou diante de Jesus
e falou assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Jesus apontou para ele a lei e os profetas, os mandamentos. Mas nós vemos Paulo dizer que a lei não aperfeiçoava nada. Ela não dava vida eterna. Mas Jesus apontou para o mandamento e para a lei, esperando que aquele jovem estudioso, religioso, encontrasse dentro da lei, da palavra escrita, que essa palavra apontava para uma pessoa, que era ele. E Jesus esperava que aquele jovem falasse assim, ó. Ele disse: você tem cumprido os mandamentos? Aí você tem a lei, os mandamentos, os profetas? Aí aquele jovem virou para Jesus e disse: eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus não queria essa resposta. E muitas vezes nós entendemos que logo em seguida a Bíblia diz assim: e ele o amou. Nós entendemos que Jesus amou aquele jovem porque ele estava cumprindo os mandamentos e não era por isso. Jesus queria que aquele jovem falasse para ele: Senhor, eu tenho tentado cumprir os mandamentos, mas não tenho conseguido. Aí muitas vezes nós ouvimos que olha como aquele jovem ele era santo, como ele cuidava da santificação, como ele seguia os ritos. Aquilo não valia de nada. Jesus Cristo queria encontrar nele incapacidade da pessoa natural dele. E ele, o jovem, respondeu para Jesus Cristo com capacidade. Aí o que Jesus disse? A Bíblia diz que ele o amou. E olha o que aconteceu. Através daquele dom messiânico, de conhecer o segredo dos corações, ele entrou na vida daquele jovem e sondou que lá no coração dele, ele estava mentindo quando ele disse que ele cumpria os mandamentos. Porque ele não cumpria o primeiro, que é amar o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Aí Jesus fez o teste. Ele amou ele e deu uma segunda chance. Vai, vende todos os teus bens, distribui para os pobres, vem e me siga. Qual que era, esse mandamento era para ele fazer o quê? Para ele cumprir o primeiro mandamento que ele não estava cumprindo. E a prova de que ele não estava cumprindo o primeiro mandamento é que ele amou mais o dinheiro e os bens do que o Senhor Jesus Cristo. E a falta de revelação fez com que ele, mesmo conhecendo a lei e os profetas, não conheceu a pessoa que essa lei e os profetas se referia, que estava ali na frente dele. Ou seja, ele chegou para Jesus Cristo com capacidade. E muitas vezes nós temos ouvido o profeta, e muitas vezes aqui também o pastor, que Deus, ele não quer homens capazes. E na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o profeta, ele bate muito, muito sobre que Deus, ele quer um homem que esteja descapacitado de si mesmo. Agora, estar descapacitado não quer dizer que Deus não possa utilizar a tua instrumentalidade. O que é instrumentalidade? Instrumentalidade é algo diferente de capacidade. Por exemplo, nós temos aqui um instrumento, um teclado.
Mas se não houver alguém com a capacidade de usar aquele instrumento não tem valor nenhum. Ele não produz nenhum resultado, nenhum hino é acompanhado. Aí nós observamos na mesma mensagem perfeita força por perfeita debilidade, que Deus, ele queria Moisés como um grande líder militar, treinado nas habilidades de líder militar do Egito. Usar aquilo como instrumento. Mas ele foi lá e deixou Moisés 40 anos no deserto, descapacitando a pessoa natural de Moisés. Por quê? Tomando o exemplo do teclado, Deus não quer que eu use a minha instrumentalidade pela minha capacidade natural. Foi isso que o jovem rico fez. Ele chegou diante de Jesus com capacidades. E Jesus não queria capacidade. Aí se o jovem rico tivesse dito, Senhor, eu não tenho conseguido cumprir todos os mandamentos. Sabe o que Jesus teria dito para ele? Não se preocupe, meu filho, para isso eu vim. Porque ele veio para cumprir o que eu e você nunca conseguiríamos cumprir. E ele veio para cumprir as Escrituras num plano natural, a lei, e num plano espiritual. Por exemplo, a lei diz que um homem não deve adulterar, que o pecado é esse. Jesus Cristo, ele chegou e ele magnificou a lei, levou ela para um outro plano, um outro nível. Se você olhar e cobiçar, já cometeu. A lei exigia que o sábado fosse um descanso completo, mas ele chegou e mostrou que o descanso era ele, era uma pessoa o descanso. O descanso estava nele. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós chegamos na vida cristã com capacidades próprias. E muitas vezes nós aprendemos da palavra de Deus sem buscar ter primeiro um encontro com a pessoa da palavra, e aquilo nos torna cristãos, desenvolvendo um cristianismo baseado em capacidade própria. E quando você desenvolve um cristianismo baseado em capacidade própria, não dura muito tempo. Vai chegar algum momento e aquele teu cristianismo, partindo do natural, vai falhar. Ele não vai conseguir alcançar todo o objetivo dele. Por quê? Porque a vida cristã é difícil se um ser humano mortal, na natureza do pecado, tentar viver ela. Mas a vida cristã, ela é facilmente vivida por Jesus Cristo. Jesus Cristo vive a vida cristã bem fácil. Jesus Cristo, ele consegue cumprir com toda a palavra sem fazer nenhum esforço. Eu e você não. Aí o que acontece? Acontece o nosso engano. Muitas vezes, nós tentamos cumprir por nós mesmos. E aí chegamos diante de um obstáculo, chegamos diante de uma tentação ou de uma situação e nós falhamos. Se você parar, sentar e analisar, é porque aquilo que você tem tentado viver e cumprir, você está tentando fazer aquilo a partir da pessoa natural. E a pessoa natural não tem nenhum valor para Deus. Olha só o que está escrito nesse parágrafo da mensagem Investimentos. Pregado em 64. Mas nós podemos ser um membro de igreja e moralmente corretos, e ainda não ter obtido vida eterna.
Não conhecer a palavra, a letra, ele está querendo dizer. Alguns deles são teólogos e estudiosos e professores de escolas dominicais, apresentadores da Bíblia. Mas isso não significa nada. Satanás conhece esta Bíblia melhor do que qualquer um de nós. A Bíblia diz: conhecê-lo é vida, não conhecer a palavra letra. Não conhecer a palavra letra. Mas conhecê-lo é vida. Satanás também crê e estremece, mas nós temos que ter uma experiência de morte, sepultamento e ressurreição da nossa velha vida para a nova vida que vem em Cristo. Ela vem apenas pelo Espírito Santo, a nova vida. Ou seja, a graça, para você, o que o profeta está querendo dizer ali? Abram comigo no livro de Efésios 2. Efésios 2:8. Eu vou ler ali e vocês confirmam para mim para ver se está certo. Por quê? Por usar uma saia comprida, sois salvos. Vamos começar de novo. Por quê? Por não mentir, sois salvos. Por quê? Por não beber, sois salvos. Por quê? Por nisso, não. Ali diz, olha só, porque pela graça sois salvos. E a graça, ela vem por meio da... E olha Paulo dizendo, e isso, a fé, não vem de vós, é um presente de Deus. A fé não vem das obras, ela não vem da pessoa natural, que é eu e você, naturalmente falando, para que ninguém se glorie. Aí agora observa quem é a nova criatura. Porque somos feitura sua, ou seja, quando você tem o Espírito Santo, o novo nascimento, você já não é mais a tua imagem, você é a imagem de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando é Cristo por dentro, daí usar saia tem valor. Quando é Cristo por dentro, daí não beber tem valor. Por quê? Se a Bíblia diz que se a Bíblia diz que a mulher deve usar roupa de homem, usar roupa de mulher e o homem roupa de homem, não usar roupa de homem e mulher, quando ela usa a roupa de mulher comprida, cabelo comprido, por causa da pessoa natural, ou porque ela simplesmente ouviu na igreja, isso não está te levando a lugar nenhum. Mas daí você pode perguntar, mas irmão, quer dizer que se eu ouvir na igreja e eu fazer isso, isso não tem valor nenhum? Para a vida eterna, não. Primeiro você tem que ter a pessoa de Jesus Cristo do lado de dentro. Isso tem valor. E isso te leva a cumprir toda a palavra. Porque o irmão Brano, ele diz que o autor da palavra não nega a sua própria palavra. Eu conheço uma igreja onde o pastor dessa igreja ele colocou um código de vestimenta para todas as pessoas. O rapaz não pode entrar de tênis, não pode entrar de calça jeans, a mulher tem que se usar até lá embaixo. Olha, é um código assim impecável, que é quase você só trocar a cor do tecido e ir na igreja, porque é todo mundo igual. É, um uniforme. Aí você observa, aquele pastor, ele está mascarando quem é e quem não é. Por quê?
porque é muito fácil eu pegar e seguir uma regra. Mas quando o pastor ele vem e ele prega a palavra, as pessoas que têm dentro de si o Espírito Santo, a pessoa sobrenatural vivendo, elas não precisam de chicote, elas não precisam ser espancadas, ela nem recebe aquilo como pancada, ela recebe aquilo como um toque. E nessa mensagem, o profeta ele diz que há alguma coisa errada, porque a fé cristã, ela é baseada no descanso. E quando a pessoa, ela inicia pelo ângulo errado, da maneira errada, ela leva 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e de repente descobre, por exemplo, igual eu mesmo, depois de 36 anos, eu descubro que eu não era nem crente. Mas eu usava gravata, eu vinha na igreja, eu traduzia pastores, eu tive experiências, mas eu não conhecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo pelo lado de dentro. E daí quando chega a prova, quando chega um momento difícil, você não consegue vencer a você mesmo. Só tem um que consegue vencer você, Jesus. Só tem uma pessoa que consegue superar o teu ego, o teu eu, Jesus Cristo. E isso, irmãos, muitas vezes é um dos maiores fardos que principalmente os filhos de crente carregam. Sabe por quê? Porque é muito fácil aprender a mensagem. Nós aprendemos a mensagem. Nós nos acostumamos com a mensagem. Você quer ver algo que acontece com praticamente todo mundo, antes da ceia principalmente? Quando o pastor ele fala que examine-se você a si mesmo, enquanto ele quebra o pão, daí vem aquela música e você examina aquele mês que passou. Muitas vezes você examina o mês e fala assim, esse mês foi um mês muito bom para mim. Esse mês eu praticamente não cometi pecado. Esse mês eu fui quase perfeito. Esse mês eu não briguei com o marido, não briguei com a esposa. Esse mês eu não cometi... Quando você se encontrar analisando isso, você está totalmente errado. Você tem que chegar a um nível tão próximo de Deus que a santidade dele te faça sentir você, a lei do homem natural que ainda habita no corpo de pecado, imundo. Quando você dobrar o teu joelho diante de Deus e não se sentir imundo, sujo, você não está na porta batendo. Você está ainda lá no estágio de pedir ou talvez buscando. Porque o irmão Brana disse que a presença da santidade de Deus apequena o homem. Não existe um homem que consegue chegar na presença de Deus. Esse mês eu fui um bom cristão. Se você chegar na presença de Deus agora e olhar só para o dia de hoje, e você passou o dia dormindo, não fez nada e nem deixou de fazer, ainda assim você tem que se sentir imundo na presença de Deus. Porque a presença dele, ela é um antígeno, ela é contrário à natureza que reina no nosso corpo natural. E quando nós tentamos viver a mensagem por aprender a mensagem, aí nós nos encontramos perdidos.
aí nós nos encontramos num caminho onde tem uma parede que nos bloqueia para o arrebatamento e nós nem vemos, porque nós pensamos que nós vamos para o arrebatamento. Eu me acostumei a viver a mensagem. Eu me acostumei. É fácil daí. Se torna uma segunda natureza. Irmão, quando se você estiver nesse ponto, nesse nível, você está mais longe e em terreno mais perigoso do que um pecador lá fora. Porque o pecado natural da prostituta, do bêbado, condena eles. Mas quando você vê você tentando, vivendo aquela segunda natureza, que é a mensagem, você pisa na graça. Você chuta a graça. Você faz da graça que vem de Deus, que é Deus, como nada. Você passa a depender e olhar para o teu nível espiritual pelas tuas obras. E as tuas obras, elas têm que fluir de você de uma maneira tão natural, vamos dizer, espiritualmente falando, que você não sente. Que elas não te levem para esse ângulo. Então, muitos jovens, muitas pessoas, por tanto tempo na mensagem, nós encontramos, sabe aonde? Num poço de estagnação, de água parada. Esses dias eu estava vendo um rapaz, e eu vi ele, e ele tinha perdido o pai dele. E ele estava chorando muito, desesperado. Ele tinha muitas pessoas, mas ele estava chorando. Ele não queria saber quem que estava ali, quem que não estava. Ele tinha perdido o pai dele. Ele nunca mais ia poder falar com o pai dele. Ele estava com o relacionamento rompido com o pai dele. E ele estava desesperado. Aí, quando eu tive a oportunidade um dia de falar com ele sobre as coisas de Deus, eu falei assim: irmão, sabe aquele dia que você estava lá no sepultamento do seu pai e você estava desesperado, chorando? Você ficou com vergonha de chorar na frente das pessoas que estavam ali? Não, nem vi. Você chorou em função de algum tipo de rito? Ou agora é o momento de cantar, agora é o momento de ouvir, agora é isso, por alguma ordem? Não. O que te fez chorar? Porque eu nunca mais ouvi meu pai. Eu falei assim para ele: o dia que você conseguir chegar diante de Deus e entrar num desespero pela pessoa de Jesus Cristo, do teu pai, igual você chorou pelo teu pai natural que se foi, aí você está no caminho certo. Porque muitas vezes é muito fácil para mim, se Deus levar o meu pai, eu cair aqui de joelhos, desesperado, e clamar e chorar pela separação, pela morte. Mas eu, todos os dias, cometo pecados que me separam de Deus. Mas aquilo dali, eu estou tão acostumado, e é uma maneira tão fácil, e que aquilo não é pedido um perdão no espírito do arrependimento para a vida. Eu me acostumei a pedir perdão. Ah, Deus perdoa. Aí o profeta vem e diz que muitas pessoas fazem da graça uma desgraça. Ou seja, elas invalidam a graça. Mas agora observe, uma outra pessoa diferente daquele jovem lá, daquele jovem rico. Aquela mulher adúltera. Ela não tinha cumprido a lei para a vida.
ela tinha desobedecido a lei para a morte. Ela tinha sido pega desobedecendo a lei e a pena era morte. Ela foi jogada diante de Jesus. E quando ela foi jogada diante de Jesus, e eles fizeram a pergunta para ele, o que eles deveriam fazer, se ela deveria viver ou não, porque a lei dizia que ela tinha que morrer. E a graça, Jesus, estava pregando vida, perdão, amor. Aí ele falou assim: quem dentre vós não for digno de morte pela lei, mata ela. Quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu, foram embora. E ela chegou diante de Cristo em desgraça. Tinha pecado para a morte. Mas o destino dela foi diferente do jovem rico ou não? Aonde é que está essa mulher hoje? E onde é que está o jovem rico hoje? Então, quando nós chegamos diante de Cristo, com capacidade, nós anulamos qualquer coisa que a graça possa fazer por nós. Nós anulamos qualquer coisa que possa acontecer dentro de nós, para provocar que aquela santificação, aquela santidade, venha a partir de dentro. E nessa mesma mensagem, veio adentro, o profeta diz que, né, eu falo com as minhas palavras para ficar mais fácil de captar, talvez, mas ele diz que ele tinha que pregar duro, era para 2 das 3 classes de crentes, para o manufaturado e para o incrédulo, porque ele tinha que lavar as mãos dele do sangue. Mas para aqueles que eram os verdadeiros, ele não precisava pregar duro. Ele não precisava, era apenas um leve toque. E daí você pode observar que muitas vezes, irmãos, nós olhamos só finalizando aqui, nós olhamos para a graça e nós pensamos que nós temos que fazer alguma coisa. Nós não temos que fazer nada. Você apenas tem que crer. E se você crê, essa fé, quem te deu não foi você. Você não consegue produzir fé. Você não consegue nem explicar a fé que você tem. Eu não consigo nem explicar a fé que você tem. Aí o profeta, naquela mensagem, ele chega e ele diz assim: você apenas tem que pegar a sementinha de fé e colocar ela na terra. E depois você vai regando com água. Você não tem que escrafunchar a terra, dali 1, 2 dias ir lá pegar a sementinha e falar para ela: ó, você tem que nascer, tá vendo? Ó, você tem que nascer. Não. Talvez ela vai levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas você continua regando. Continua regando. Se ela é semente de fé, vai brotar. O profeta diz que é impossível que ela não brote. E daí nós observamos o próprio profeta dizendo que muitas vezes as pessoas elas chegam e fazem a pergunta do carcereiro: o que eu preciso fazer para mim ser salvo? Daí o profeta diz que nós damos a resposta daquilo que a pessoa não deve fazer. Você não pode fumar, você não pode isso, você não pode aquilo. Só que não é assim. Nós entramos pelo lado errado. Nós entramos
A pessoa recém-nasceu, é um recém-nascido. Daí nós queremos chegar para ele com um pedaço de carne, com arroz, com feijão, com ovo e socar a goela abaixo na pessoa. Se você chegar para um recém-nascido e der para ele um pedaço de picanha, picanha assada é bom ou não é? Claro que é. Mas se ele comer, ele morre. Muitas pessoas têm se batizado lá em Osório, naquela região. Depois que elas se batizam, elas creem em Jesus. Elas creem em Jesus, elas vêm com tudo, elas vêm chorando, vêm com uma decisão no coração, e elas todas fazem uma pergunta: agora, irmão, o que eu preciso fazer? Sabe o que eu tenho falado? Eu tenho falado assim: agora, irmã, eu lembro de uma irmã em específico, falei assim, a irmã precisa se deixar apaixonar-se por Jesus. Se apaixone por Jesus. Morra de amores por Jesus. Porque a nossa relação com Ele é de noivo e noiva. É de marido e esposa. Mas para que você tenha uma relação de noivo e noiva, marido e esposa, tem que haver um romance. Tem que haver um amor. Tem que haver um entrelaçamento. Aí, quando a pessoa se apaixona, imagina o rapaz apaixonado pela moça, tudo que ela gosta, ele tenta fazer. É assim ou não é? Por quê? Porque ela manda nele ou obriga ele a fazer? Não. É porque ele ama ela, ele quer agradar ela. Quando você está apaixonado por Jesus, e daí você descobre que Ele não gosta que você se vista assim, você não se veste. Não gosta que você fale essa ou aquele tipo de palavra, você não fala. Ele não gosta que você haja com desamor com o teu irmão, você segura a língua. Você descobre que ele não gosta daquilo, não gosta disso, aí você segue a Jesus, não por medo nem de ficar na tribulação. Você segue a Jesus porque você está apaixonado por Ele. E esses dias eu estava orando e eu disse assim: Senhor Jesus, se eu precisar de aperto, para mim chegar no nível que eu preciso para o meu arrebatamento, então eu ainda não te amo. Se eu precisar que venha um aperto, para por causa desse aperto eu chegar no nível de arrebatamento, é mentira eu dizer para Ele que eu sirvo Ele porque eu amo. Porque o que tem que me fazer, me impulsionar, me levar para o nível de arrebatamento, é o meu amor. Ele não precisa me castigar, me apertar, me moer, para mim querer Ele. É natural de mim querer Ele. Eu não faço força para querer Ele. Aí você olha para a sua vida. Hoje, dia 6 de abril, quantas vezes você falou para Jesus Cristo que você ama Ele hoje? Se você pensar no seu dia de hoje, e lembrar desde o primeiro momento quando você acordou na tua consciência até agora, e você ainda não soltou nenhuma vez, eu te amo, eu tenho certeza absoluta que Ele hoje foi um pai frustrado. Porque Ele espera de mim amor. Ele espera de mim relacionamento. Ele espera de mim carinho. Ele espera que eu olhe para essa graça, aonde foi Ele que fez tudo. Ele que deu a fé, Ele que deu a vontade de vir na igreja, Ele que mandou alguém falar, Ele que fez você ouvir o programa de rádio, ou Ele que fez. E daí Ele quer que você olhe para essa graça
e fala assim: Pai, como eu te amo, porque eu de mim mesmo não conseguiria fazer nada disso. Aí muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e nós fazemos aquela oração seca, aquela oração que Ele olha e fala assim: puxa, eu só sirvo para esse meu filho, para essa minha filha, quando ele está em necessidade. Quando ele está bem, ele não busca a minha presença. Quando ele está bem, ele nem diz que me ama. Quando ele está bem, ele nem ora. Quando ele está bem e a mesa está farta, ele não lembra de que houve um tempo em que a mesa não estava farta. A rendição, irmãos, eu vou encerrar falando apenas isso. Nós não temos que ter medo, irmãos, de falar em certos assuntos, só porque algumas pessoas ou grupos doutrinários falam muito sobre aquilo. Nós não temos que ter medo. Não, se eu falar sobre isso, então eu estou parecido com aquele grupo. Não. Nós não temos que ter medo ou receio de falar dos 7 selos, da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento. Nós não temos que ter medo de falar, sabe por quê? Porque isso faz parte de você. Isso faz parte de você. Aí você olha só, você olha em João. João chorava porque não era ninguém digno. E daí de repente veio alguém digno. E aquela pessoa tomou o livro, rompeu os selos e deu o livro para João comer. Quando João saltava e clamava, rejubilando porque ele viu o nome dele escrito no livro, você sabe o que ele viu, o que ele viu escrito no livro? Abro em Gálatas 5, 22. Olha só. Ele viu escrito no livro essa vida. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor divino, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quer dizer que ele não viu o nome dele, João, escrito no livro? Irmãos, no hebraico, a palavra nome e vida são exatamente a mesma. Vida e nome é a mesma. Observa. Vocês conhecem, eu vou falar para vocês sobre um homem que com 19 anos ele começou a evangelizar, caminhava de mochilas, evangelizando, pregando, dando assistência pelo Brasil, de baixo em cima. Eu estou falando da vida de um homem. Esse homem tem o nome de Febrônio. Quando eu falo o nome desse homem, o nome também remete para a vida. Aí o profeta ele fala, e abriu o livro, e abriu aquele livro, e abriram-se os livros. Daí de repente ele chega e fala assim, mas entendam, no céu não tem livro. É só uma terminologia para que nós possamos entender. Mas então o que João viu? Aí o irmão Breno ele disse assim, sabe o que é o livro da vida do Cordeiro? É o livro que conta a história da vida do Cordeiro. Qual é o livro que conta a história da vida do Cordeiro? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui em Gálatas 5, 22, está um resumo dessa vida em quem? Em mim. Quando João olhou para aquele livro da redenção aberto, o que ele viu? Aquela vida está dentro da minha vida. Aquele nome está aqui dentro.
Eu estou lá naquele livro, por quê? Porque aquela vida, que é a vida do Cordeiro, se manifesta na minha vida. Aí você toma tudo aquilo que é monta uma parafernália, e é tão simples. E ele veio romper os 7 selos, os mistérios dos selos, como nós já ouvimos muitas vezes falar. Uma vez que é rompido, não é mais mistério. Aí você observa como o profeta fala, que o diabo ele tem ódio de Gênesis e Apocalipse, porque ela mostra o começo e o fim, e expõe ele. Daí você vê o profeta, qual foi o ministério do profeta? Satanás, ele dizia, a ciência chamava de câncer, e ele chamava de Satanás. Você está exposto. Epilepsia, não, ele chamava Satanás, demônio da epilepsia, você está exposto. Quando ele rompeu os selos, o cordeiro, e entregou já aberto para o profeta revelar, só contar para nós o que já era. O profeta chegou e disse assim: noiva do Senhor Jesus Cristo. O anticristo é isso. Para quê? Para você não cair no engano. O que te dá fé de rapto não é os selos abertos, aqueles mistérios abertos. Aqueles mistérios te prevêm, eles te previnem de você ser enganado. Aqueles mistérios dos cavaleiros, de tudo aquilo te previne para você não entrar no engano. Mas o que te dá fé de rapto, Gálatas 5:22, o livro da vida do Cordeiro, a essência desse livro. E daí João olhou e ele viu quem lá? Ele viu João. Por quê? Porque João caminhava daquele jeito, João amava daquele jeito, João era longânimo como o Cordeiro era longânimo. E quando os discípulos voltaram felizes, porque os demônios eram sujeitos e isso e aquilo, Jesus falou para eles assim, ó, não se alegre por causa disso, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que livro da vida? O livro da vida dos teus atos aqui na terra? Não. Quem estava falando? O Cordeiro. O Cordeiro fala de livro dos teus atos, de erros e acertos? Não. Para ele, na justificação pela graça, esses erros e acertos nem existem. O Cordeiro só fala do livro da vida dele. E irmãs, vocês têm um privilégio muito grande. Talvez você não possa pregar aqui em cima, talvez você não possa fazer muitas coisas de ministério, mas vocês têm um ministério que eu invejo, porque o profeta ele falou bem assim, que uma mãe verdadeira, virtuosa, é o 5º evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo vivido aqui na terra. Uma mãe, porque a mãe, ela vive para os outros. A mãe verdadeira, ela não vive para si mesma. Amém? Então, eu creio, irmãos, que nós apenas precisamos sair da frente de nós mesmos. E encerrando, no tribunal, aí que muitas vezes o diabo tenta criar armadilhas para nós. Num tribunal você tem aqui na frente o juiz, você tem aqui daquele lado o promotor, o acusador, Satanás, e você tem aqui do outro lado a defesa, o advogado, Cristo. E você é o réu, aqui na frente do tribunal. O diabo, ele usa os sentidos da tua mente para te influenciar a você prestar prova contra você mesmo. Por que que ele tenta fazer com que você preste prova contra você mesmo? Porque ele, acusador, não tem nenhuma prova.
todas as provas que ele segura na mão, está tudo borrado de sangue. Está tudo encharcado de sangue do advogado. E você está ali no meio. E daí o diabo chega na tua mente, chega na minha mente e fala assim: você fez isso, você fez aquilo, você fez isso. E ele usa um sentido chamado memória e razão, e te faz raciocinar sobre aquilo que você fez. E você não escapa do teu ego, do teu eu. Você não consegue escapar. E se você for tentar lutar com o diabo nesse nível, ele te ganha. Aí você fala assim: é verdade, eu fiz isso. É verdade, eu fiz isso. E daí você começa a inclinar para o lado da bancada da acusação. E o diabo começa, ele não tem provas, mas ele começa a fazer com que a própria pessoa preste provas contra si mesmo. E quando a acusação não tem provas, a única prova que ainda é possível aparecer é se o réu confessar: é verdade, eu fiz errado. Mas irmãos, do outro lado está Jesus, que também é o juiz. Ele fala assim: meu filho, eu já morri por ti. Não dá bola para o diabo, não dá bola para o promotor. As provas que ele tem, está tudo encharcada de sangue. Ele não consegue apresentar para o juiz prova nenhuma, porque quando o juiz olha a prova, ele só vê sangue. E daí, e Jesus fica ali: meu filho, não presta prova contra si mesmo. Meu filho, não deixa o diabo explorar a tua mente. Não deixa, não se entrega para a acusação. Não se entrega para o promotor. Mas muitas vezes, nós nos entregamos. E se o pastor, o profeta não via pecado na pessoa, quando o pecado era confessado e estava embaixo do sangue, aquilo não aparecia diante dele. Aquilo não aparece mais diante de Deus. Aquilo não existe. O que a acusação está falando é verdade só no teu eu natural. Mas você, quando você tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo morando dentro de você, você tem que olhar para aquilo que não se vê e dizer: eu nunca fiz isso. Senhor Jesus Cristo morando dentro de você. Eu nasci desse jeito, eu nasci dentro desse corpo de pecado, disso, mas eu não sou isso. Isso não é eu. E aí o que você faz? Você por fé se agarra nas promessas daquele que vive em você. E aí o que você faz? Você começa a falar para o diabo: não, Satanás, eu nunca fiz isso. Sim, claro que você fez, faz 1 hora só que escapou uma mentirinha. Não, Satanás, eu já consertei e eu já pedi perdão, eu nunca fiz isso. E ele insiste, você que decide se você empresta a prova ou não. Aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi com o irmão Brana, ouvindo. Ele diz assim: ó, se o meu pai perdoa e esquece, eu esqueço também. Então, irmão Neville, se eu pedir perdão, me arrependi, e aquilo atingir a minha mente de novo, e eu disser para o diabo que eu nunca mais fiz aquilo, pela fé aquilo é a mais pura verdade. Pela fé aquilo acaba com a acusação. Porque se você não prestar prova, ele não consegue condenação tua. E aí esses dias eu ouvi um irmãozinho lá em Tramandaí, e ele disse assim, quando nós falávamos sobre o mar do esquecimento, e ele falou assim: é o mar do esquecimento, né, irmão? E Deus ainda põe uma placa ali, proibido pescar. Eu tive que dar risada, é verdade. O mar do esquecimento, Deus põe uma placa bem grande para o diabo, proibido pescar. O promotor não pode pescar naquele mar. Mas alguns irmãos vão e pescam, eles mesmos. Algumas pessoas vão e pescam a prova
do mar do esquecimento. E aí quando você luta com o diabo no nível dele, você perde. E esses dias, um irmão lá da África me mandou uma ilustração sobre a águia lutando com uma cobra. E assim a pessoa que escreve embaixo o conto disse assim, que a águia africana, quando ela vai lutar com uma cobra, ela desce, pega a cobra e leva a cobra lá para cima. Ela não luta com a cobra no chão. Porque se ela lutar com a cobra no chão, ela perde. Mas ela pega a cobra do chão e leva a cobra lá para cima. E quando ela chega lá em cima, a águia, com a garra dela, separa a cabeça, porque a cobra, quando ela não tem apoio, ela perde a força do corpo. Ela separa a cabeça do corpo e só joga para baixo. Quando, irmãos, você toma a graça, você toma todas as promessas, contra tudo que te pesa, contra tudo que oprime, e você sobe, e sobe, e sobe, e sobe, você leva o diabo para ele lutar num território que não é dele. Como é que ele vai ganhar de você? Como é que ele vai ganhar de mim? E se por um lado nós temos que chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu sou imundo, eu não presto, eu não tenho nada de bom em mim. Por outro lado, você tem que fazer que nem aquele homem, em um caso que aconteceu nos Estados Unidos. O filho daquele homem se perdeu, um filhinho pequenininho se perdeu, ali numa floresta perto da cidade. E aquele homem se perdeu e aquele filho estava com um amiguinho. Aquele filho estava com um amiguinho. E aquele homem saiu atrás do seu filho e ele não conseguiu achar o seu filho. Ele chamou os vizinhos, chamou todo mundo na cidade, fizeram uma força-tarefa e já era noite. A noite entrando, e eles dentro com os cães e os policiais na floresta, e ele chamava pelo filho. Vamos dizer que fosse João. Joãozinho, onde é que você está? Joãozinho, aqui é o papai. Isso lembra de Deus buscando Adão, né? Aqui é o papai, aqui é Joãozinho. Daí de repente ele chega num precipício, e ele olha no precipício, e vê uma vozinha bem fraca. Papai, nós estamos aqui. E ali está o Joãozinho pendurado no precipício e o amiguinho dele ali com uma mão ajudando o Joãozinho a se segurar para não cair. Aí aquele pai, ele pega o Joãozinho, tira o Joãozinho do precipício, pega o amiguinho do Joãozinho que ajudou o Joãozinho não cair, pega o justo, coloca os dois no braço e volta para a cidade. E aí aquele amiguinho, ele olha para aquele homem e fala assim, mas eu só dei um copo de água, eu só fiz uma boa obra, eu só fiz aquilo, o senhor não tinha obrigação de me salvar, eu não sou digno. Mas o Joãozinho olha para o papai dele e fala assim, esse é o meu pai. Ele me salva e de lambuja salva até o outro. Então, eu aprendi que nós precisamos olhar. De um lado, nós olhamos para a nossa natureza pisando nela. E por outro lado, nós olhamos para quem nós somos em Cristo. E não dizemos que não somos dignos, mas agradecemos pela graça que Ele nos enviou. Que Deus abençoe vocês.